Paz e graça da parte de Deus esteja com todos vós. Irmãos, eu hoje vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho da crise religiosa que estamos vivendo, né? Na igreja, em outras denominações também. Eu estive aí por 23 anos, né? Congregando e servindo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Local onde eu passei momentos felizes, foi muito bom, mas eu vi algumas coisas em que algumas incoerências que confrontam com a palavra de Deus, né? Então eu acredito assim, irmãos, que nós temos que examinar as escrituras e saber que Deus, ele deixou a Bíblia para que nós examinasse a Bíblia e vivêssemos de acordo com a palavra de Deus, né? E examinando a Bíblia, eu vi ali algumas incoerências que não entravam na minha mente, que eu achava que não poderia ser daquela forma, mas enfim. Os líderes, né, os anciães, tudo, sempre falando que era uma revelação de Deus, que Deus tinha revelado isso, aquilo. A própria palavra, ela é lida, depois tem a parte da exortação, que geralmente é uma parte profética. Não vou falar que teve palavras que cumpriu na minha vida, muitas outras não cumpriu, mas eu não quero falar mal aqui, e sim trazer a visão bíblica para que todos possam entender que as coisas de Deus têm que estar fundamentado na palavra. Tá? Nós temos que viver a nossa vida fundamentado na palavra de Deus. Então ali nós aprendemos que quando um membro ia para uma outra, vamos supor, ia conhecer qualquer outra igreja, então ele voltava, ele pedia perdão porque ele foi visitar uma outra igreja. Então isso para mim não entra. Se é uma outra igreja onde professa a mesma fé e está falando em nome do Senhor Jesus, porque qual foi o erro que ele cometeu para que ele se levante diante da igreja e peça perdão? Também não entra na minha cabeça. Aí depois, toda vez, todo ano, né, eles sempre falavam que nós não podíamos ficar sem tomar a Santa Ceia, senão perdia a comunhão com o corpo de Cristo. E então, se você ficar sem tomar Santa Ceia, né, você estava com algum problema, você tinha pecado, então nunca pôde ficar sem tomar Santa Ceia. E vindo agora essa pandemia, os tempos que estamos vivendo, esse ano não haverá o serviço de Santa Ceia, porque os anciãos acharam por bem não fazer a Santa Ceia. Então, quando os anciãos decidem, o povo diz amém. Mas se você ficar sem tomar a Santa Ceia, aí há uma punição, há uma exclusão, ou até mesmo alguns não sauda, e fica aquela especulação, o que você fez, por que você não toma a Santa Ceia. Então são incoerências, né, pelas quais eu fui percebendo que o homem estava tomando conta da obra, estava fugindo do controle, as coisas passando do campo espiritual para um campo material, né? E quando
há esse descontrole e a obra de Deus ela começa a ser manipulada, né, pela mente humana, pelos preceitos humanos, muitas doutrinas humanas que colocam como eram naquele tempo, né, os fariseus, né, com ritos judaicos, colocavam ali muito jugo em cima do povo, muitas leis, né? E só terminou isso com a vinda de Cristo, né? Jesus veio, trouxe a graça, né? Tirou todo o jugo e peso de cima da humanidade, nos colocou um fardo leve, né? E nos chamou para a redenção. E Jesus é amor e perdão. Outro ponto que não entra na minha cabeça. O homem tem uma única chance de se salvar. Batizou, se salvou, se você tiver qualquer tipo de problema, acabou para você. Então também é outra incoerência, não tem base bíblica, não tem fundamento dentro da palavra e são coisas que, infelizmente, eu achei por bem servir a Deus, né, na base bíblica e não ficar sendo visto por homens, fazendo parte de dos irmãos da Irmandade e não concordando com as coisas que ali acontecem, né? Fora ali injustiças, né? Com o pobre, né? A palavra de Deus diz que a igreja, todos, né, que cuidam aí, que são cristãos, tem que defender a causa da viúva e do pobre. E eu não vejo isso dentro da igreja, eu não vi isso dentro da igreja. Então tem muitas coisas que perderam a sua essência ao longo do tempo e que não voltam, porque quando perde a essência, perde o rumo, né? Foi como o profeta Eli. O profeta Eli, ele foi ficando, foi perdendo a rédea dos filhos, né? Foi perdendo a rédea dos filhos e quando viu, seus filhos estavam fazendo uma baderna, até com coisas sagradas, né? E ele não tinha mais condições de reverter aquilo. Então tem exemplos na Bíblia de que quando o homem perde o controle das coisas, ele não consegue voltar mais. Ele não consegue mais segurar aquilo com firmeza. Ele não consegue mais organizar aquilo, né? E tudo que está fora de controle, está desorganizado, está sem, não tem base bíblica, não tem uma visão espiritual, né? Começa a se dividir, começa a se separar, começa a ver muitas coisas, né? Então eu optei por servir e buscar a verdade, servir a Deus na verdade, nas escrituras. Eu quero os evangelhos, eu quero a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Tudo que precisamos, a palavra de Deus nos ensina. Então, é isso que eu queria falar nessa noite, né? Infelizmente, eu abri um canal para leitura da palavra, mas às vezes vão surgir algumas incoerências que a gente vai ter que explanar aqui, mas eu não quero falar mal da denominação. Eu tive momentos felizes ali, mas as incoerências ali quanto à palavra de Deus são muito grandes. São erros muito grosseiros. É uma discrepância muito grande e uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus, né? Então,
Pessoal, hoje eu vou servir a Deus. Se Deus preparar algum lugar, eu vou servir a Deus. Mas por enquanto, eu estou aprendendo muito com a palavra. E eu quero continuar aprendendo com a palavra. Não quero ser um ignorante espiritual. Não quero ficar aí repetindo o que pessoas falam, porque isso não dá fruto. O que dá fruto é você pedir entendimento a Deus, você ler as Escrituras e você compreender quem você serve, quem é Deus, qual é o propósito de Deus, o que você representa para Deus e o que você quer com Deus. Você quer o quê? Carro, coisas materiais? Ou você quer ter uma intimidade com Deus para que você seja salvo no último dia e entre no seu reino de glória? Fica a pergunta. Se você começar a ler as Escrituras, você vai ver que muitas coisas não estão no lugar que deveriam. Mas eu deixo para vocês pensarem e tirarem as suas conclusões. Esse é o vídeo de hoje. Tenham uma boa noite para todos. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço.